Hoje é dia de falarmos sobre algo muito importante. Hoje é dia de Brendan Fraser. Bom dia, boa tarde e boa noite. Está começando mais um Cine Tavão e eu sou o Tavão, logicamente. E hoje é dia de Brendan Fraser, A Múmia, grande clássico de 1999. Esse aqui era para ser um vídeo especial de Halloween, mas aconteceu uma coisa que estava além do meu poder. Eu não me programei direito. Dito tudo isso, A Múmia, um dos maiores filmes blockbusters de aventura dos anos 90 e dos anos 2000. Muitas pessoas conheceram Brendan Fraser através desse filme, e recentemente foi divulgado que A Múmia voltará. A Radio Silence, o grupo dupla de diretores responsável pelos Últimos Pânicos, e também são os diretores e criadores de Casamento Sangrento, que eu gosto muito, e Abigail, que eu acho um filme divertidíssimo. Então, tenho boas expectativas, vai retornar a Rachel Weisz e o Brendan Fraser, provavelmente uma sequência legado, e eu tenho lá meus problemas com sequências de legado, mas eu vou fazer vista grossa a qualquer coisa, porque é A Múmia, e eu amo esse filme. Mas, vamos ao vídeo. Vou comentar um pouco aqui sobre como que surgiu então esse projeto. Esse é um filme em que teve um desenvolvimento que levou vários anos, com todo tipo de roteiro e todo tipo de diretor envolvido. Porém, em 97, Stephen Sommers apresentou sua versão de uma visão romântica e aventuresca para o clássico conto da múmia, mas mantendo os aspectos de horror aqui e ali. As filmagens ocorreram em Marrocos e no Reino Unido, e houveram diversos problemas, desde desidratação, tempestades de areia e cobras. Para a criação de seus efeitos, tivemos a Industrial Light and Magic, que trabalhou misturando live action e imagem gerada por computador para criar o monstro. Tudo isso foi muito potencializado através da trilha sonora do fantástico Jerry Goldsmith, que já trabalhou em diversos clássicos, fazendo trilhas muito icônicas. E o filme se tornou um dos grandes sucessos de bilheteria de 1999, com uma arrecadação de 422,5 milhões, contendo um orçamento de 80 milhões. Sommers, que tinha visto o filme original quando tinha 8 anos, queria recriar as coisas em uma escala muito maior, e contou até mesmo com os serviços de um professor de arqueologia para tornar a língua egípcia antiga muito mais precisa. E o tratamento de história dos Sommers foi tão bem recebido pelo estúdio que eles acabaram até mesmo aumentando o orçamento para ele poder cumprir a sua visão do projeto como ele havia imaginado, que é uma grande aventura com elementos românticos, elementos de comédia, elementos de horror, condensando tudo isso em um filme que é repleto de um frenesi e de uma diversão sem limites. Trabalha muito bem esses vários personagens, mas especificamente foca nesse trio principal e consegue extrair o máximo desse conceito e do que era o cinema no final da década de 90. O papel do protagonista heróico Rick O'Connell, antes de vermos Brendan Fraser nele, havia sido oferecido para Matt Damon, Ben Affleck, Brad Pitt e Tom Cruise, mas eles ou não estavam interessados ou não conseguiam encaixar na agenda. Porém, foi através do sucesso de George, o Rei da Floresta, que Brendan Fraser conseguiu se encaixar perfeitamente no herói. Quanto a Evelyn, nós tivemos a Rachel Weisz, que não era lá uma grande fã de filmes de horror, mas ela via essa história muito mais como uma história em quadrinhos antiga. Os outros dois personagens que compõem o longa é Jonathan Carnahan, que aqui nós temos um ator cômico divertidíssimo, vivido por John Hannah, e logicamente a Múmia, o vilão Imhotep, vivido por Arnold Vosloo. É um ator muito mais conhecido por fazer projetos de ação e que viu a história do ponto de vista muito do Imhotep, como se fosse um Romeu e Julieta de versão distorcida. Há vários outros atores que compõem vários momentos, contribuem para a matança geral que o Imhotep faz, porém eles são muito mais atores de tipos. Eles complementam e são escada para esses 4 protagonistas. Esse quarto sendo uma ameaça constante e os outros 3 sendo nosso trio de heróis. Quanto aos efeitos especiais, a produção gastou cerca de 15 milhões de orçamento apenas em efeitos. Parte do objetivo da
Industrial Light and Magic era criar um cadáver fotorrealista que não fosse um homem de fantasia, não fosse um animatrônico e que estivesse vivo. Ao longo de um período de meses, a versão final foi uma combinação de atuação, prótese e efeitos, com o próprio ator trabalhando na captura de seu personagem. Além disso, há muitos efeitos digitais usados para ampliar o escopo do longa, como a cena de flashback da antiga cidade de Tebas, que misturava filmagens no deserto, modelos de miniaturas, pinturas, mas ao mesmo tempo eles tinham muitos efeitos práticos, utilizando em várias sequências que envolviam ratos e gafanhotos, animais vivos. A conclusão do filme também envolveu um uso de efeitos, com o exército de múmias do Imhotep sendo criadas pelo supervisor de efeitos de maquiagem Nick Dudman, que produziu maquiagem, próteses e efeitos animatrônicos para o longa. Dito tudo isso, meus amigos, é hora de comentar um pouco sobre a sua história, pois esse filme ele tem esses méritos na produção e na visão do Stephen Sommers. De longe, pode parecer um filme extremamente simples, e ele é, mas isso não é um problema, pois ele sabe como contar essa história. Começamos a história em Tebas, no Egito Antigo, onde o sacerdote Imhotep tem um caso com Anaxunamon, a amante do faraó. E logo de início, o casal Imhotep e Anaxunamon matam o faraó depois que ele descobre o caso deles. Quando os guarda-costas do faraó, os Medjay, chegam ao local e então Anaxunamon se mata, e enquanto isso, Imhotep foge. Assim, logo Imhotep e seus sacerdotes roubam seu cadáver e viajam para Hamunaptra, a cidade dos mortos, para fazer um ritual para ressuscitá-la, porém são impedidos pelos Medjay. Como punição, os sacerdotes Imhotep são mumificados vivos, enquanto o próprio Imhotep é amaldiçoado e enterrado vivo com escaravelhos carnívoros. E assim, os Medjay juram impedir o retorno de Imhotep, pois sua ressurreição lhe concederia imenso poder. Começamos muito bem, né? Adoro quando filmes blockbusters de aventura começam literalmente com adultério, assassinato e rituais. A gente pula então para 1926 d.C. e temos uma breve apresentação de Rick O'Connell em um cenário de guerra que já nos mostra seu carisma, humor, os mistérios ao redor dos Medjay e os perigos sobrenaturais dessa história. Então vamos para Cairo, um bom tempo depois, onde somos apresentados primeiramente a Evelyn, a heroína atrapalhada deste filme, uma bibliotecária aspirante a egiptóloga que trabalha para o curador do museu, Dr. Terence Bay. Jonathan Carnahan presenteia sua irmã Evelyn. Ela ganha de seu irmão uma caixa e um mapa que levam a Hamunaptra, um lugar que não se sabe se é ou não um mito. É o clássico clichê de aventuras pulp que você pode ter visto já em muitos lugares, seja Tio Patinhas, Indiana Jones, Uncharted ou Tintin. Jonathan se interessa pelos tesouros e Evelyn pelo valor histórico. Porém, o Dr. Bay, de forma bem pilantra, queima o mapa. Velho safado. Jonathan então explica que ele roubou essa caixa de um aventureiro e caçador de tesouros americano, Rick O'Connell, que descobriu a cidade enquanto estava na Legião Estrangeira Francesa. Então eles vão atrás de Rick e após uma negociação, eles libertam ele em troca dele levar Evelyn e Jonathan para a Cidade dos Mortos, a dita Hamunaptra, e eu vou errar esse nome em algum momento do vídeo, eu tenho certeza. Voltando aqui, temos também o responsável pela negociação seguindo com eles. Esse é um segmento que eu gosto muito porque ele já apresenta muito bem as dinâmicas do trio que vão ser muito importantes para que você se sinta envolvido na aventura. E há uma química muito boa entre os três atores e que trabalha muito bem as diferentes relações entre eles. E é uma clássica dinâmica de conflito e desconfiança, com o Rick vivido por Brendan Fraser. Nosso querido, nosso fantástico, nosso incomparável Brendan Fraser. Um grande homem, sinto muito, eu adoro Brendan Fraser e eu preciso exaltar ele nesse vídeo sempre que possível. E ele é um grande destaque na aventura, um tanto canalha, repleto de ótima atuação corporal, entrega de texto e nos detalhes bem expressivos da sua performance. Afinal, ele consegue trabalhar muito bem com esse personagem, dando um jeitão de bom moço, mesmo sendo um tanto mais vagabundo. Ali vemos ele e Evelyn se conhecendo melhor, e vemos que
Ele é 6 habilidades no que diz respeito a entender o cenário desse deserto e entender de combate e do uso de armas. Ao mesmo tempo, ele tem 0 tato com as pessoas. Logo então, o grupo se forma com a adição do covarde e ex-companheiro de Rick, o ex-legionário Benny Gabor, e um bando de americanos genéricos sem personalidade definida que estão ali apenas para complementar e serem escadas para certos momentos do longa. A fotografia aqui no restante do longa é uma coisa linda de se ver. Adrian Biddle fez a cinematografia e ele consegue transbordar vida. É uma estética sombria e saturada. É um visual entre o horror e o ensolarado, tanto pelos cenários, como também pelo teor bem quente da obra na dinâmica do casal. Ele é um cara muito experiente em capturar imagens e em trabalhar em filmes diversos. Ele é responsável também por Thelma e Louise e por 007, O Mundo Não É o Bastante. Há uma certa beleza ao mesmo tempo que tem uma textura um pouco forte. Ao mesmo tempo, Stephen Sommers se destaca muito em como ele conduz a aventura, a ação e trabalha com efeitos práticos. É uma direção bem sólida, bem robusta em pensar cenários e o blocking das cenas, o que auxilia muito para a história ter uma grande fluidez que você vai perceber que segue pelo filme inteiro. Então eles sofrem um ataque pelos Medjay, que avisam eles para partirem do lugar, mas eles ignoram os avisos e seguem adiante. E as 2 expedições chegam às ruínas e começam a escavar os seus segredos. O longa até esse ponto foi uma grande preparação, o momento da verdade sobre os mistérios dessa cidade perdida e do mal que podem estar liberando no mundo. É um momento de contemplação do cenário, construção de personagens, além de estabelecer bem quem é cada um dos personagens, o que pensam e como agem, define eles como pessoas e também define o cenário. É o que ajuda ali a desenvolver melhor algumas dinâmicas, seja de romance ou dos elementos de horror e suspense. Além de assentar bem esses personagens dentro do contexto desse mundo e do local onde eles estão no momento, né? Essas ruínas antigas cheias de mistério. São momentos breves, mas bem necessários para construir as bases do que o filme trará no resto da sua história. As motivações e a relação de Evelyn e do Rick, que é um ponto principal desse longa. É o que move tudo ao redor dessa aventura. E claro que o destaque não fica só no elenco, como também na trilha sonora, que é icônica e imersiva, trabalhando muito bem com os diferentes tons que esse filme vai oscilando. E logo também vemos as 2 expedições entrarem em conflito a respeito de uma estátua que se acredita conter o tal do livro do Mun-Ra, com os 2 grupos enfim resolvendo suas questões. Cada um deles investiga um local diferente. E após algumas mortes súbitas por armadilhas, vemos a Evelyn bêbada e há momentos bem calorosos entre ela e o Rick. A química deles aumenta cada vez mais. Eles entendem melhor um ao outro, eis que surge os Medjay. De novo. Então eles têm outro confronto com os Medjay, e graças à união desses 2 grupos, logo eles podem retornar a escavar os mistérios. Os americanos continuam e encontram os vasos de Imhotep e o Livro dos Mortos. Ao mesmo tempo, o grupo de Rick, Evelyn e Jonathan encontra o corpo mumificado de Imhotep. Depois, eles todos compartilham frustração pela falta de tesouros, até que Evelyn rouba o livro dos americanos e acidentalmente desperta Imhotep de sua morte. E é então que aí temos a grande virada da trama. Após uma grande correria, sustos, todos vão embora do lugar, rumo de volta ao Cairo. Enquanto isso, Imhotep faz uma parceria com Benny, começa a falar hebraico com ele para lhe poupar a vida. Esse é um ponto que, se você não souber muitas questões históricas, vai parecer uma conveniência de roteiro, ou que veio do nada, mas ele vê o Benny como um escravo, porque os hebreus foram escravos. Então o filme, de certa forma, lida com pequenas coisinhas históricas, o que é no mínimo curioso. Esses filmes que lidam com aventuras pulps, eles têm uma certa exaltação pela cultura, ao mesmo tempo que, na prática, estamos falando de homens brancos saqueando antigos artefatos. Ele teve um trabalho bem dedicado a ser fiel à linguagem egípcia antiga. É interessante e contraditório, mas vamos tentar não pensar muito sobre isso.
e seguir com o filme, que é muito divertido. Sério, eles tentam sossegar e pensar melhor sobre tudo o que eles viram. Porém, o que eles não sabiam é que Imhotep estava vindo atrás deles e desencadeia pragas bíblicas e está atrás daqueles que encontraram os seus vasos. E assim, um a um, ele pretende recuperar a sua forma humana, relativamente humana, para ser mais exato, tomando a vida daqueles que encontraram. E é basicamente para isso que servem os personagens americanos dessa história. Nesse ponto da história, nós temos então a grande verdade sendo dita sobre os Medjay, o Dr. Bey, que eles estavam todos envolvidos em fazer com que Evelyn e todos os outros nunca encontrassem Ramunaptra. Eles não ouviram nenhum aviso e é isso, eles foram acordar a múmia e agora o mundo vai acabar. Esse é um filme que é quase anti-arqueologia. Ele te ensina que talvez você não deva escavar todas as ruínas do mundo. Nós temos então, nesse ponto, onde tudo é explicado e aí forma-se uma dinâmica quase um slasher movie. A múmia caçando os americanos porque eles acharam os vasos. A múmia vai atrás deles, adquire os vasos e ela vai consumindo cada um deles. E aos poucos a múmia vai recuperando seu corpo. Então tudo toma uma abordagem bem direta. Antigos empecilhos e antigos atritos são resolvidos rapidamente porque há um inimigo em comum. Existe agora Imhotep. Ele é o vilão, ainda que ele só se apresente depois de metade do filme. O grupo então supõe que Imhotep quer ressuscitar Anaxunamon usando Evelyn como um sacrifício humano, e que a única maneira de detê-lo é retornar a Ramunaptra e finalmente encontrar o tal livro de Amun-Ra. Ainda temos o MacGuffin na história, e ele é importante, olha só. É um filme que usa bem dessas regrinhas básicas de construção de uma narrativa clássica hollywoodiana, mas ele faz isso de uma maneira tão eficiente, tão interessante, tão envolvente, que essas pequenas regrinhas, esses pequenos elementos, como a ameaça constante, os obstáculos a serem superados, o MacGuffin a ser obtido, ele consegue ligar tudo isso de uma forma que não soe formulaico, mas soe natural. É um filme muito clássico em sua essência, ainda que tenha uma energia muito sacana. Ele tem um jeitão meio anos 90, anos 2000 impregnado nele, que deixa tudo muito mais carismático e, de certa forma, um tanto debochado. Assim, por mais que o longa assuma essa preocupação com o mundo e a ameaça, ele tem essa questão bem pessoal que move o Rick, que é justamente a Evelyn em perigo. Ele se preocupa com ela, assim como Jonathan se preocupa com ela por ser sua irmã. E eu sei como isso pode soar hoje em dia como um tropo de donzela em perigo, que subutiliza uma mulher em uma história. Mas ele não é isso. Ele é muito esperto em usar esses mecanismos de uma história blockbuster. Ele faz isso de uma forma que seja muito envolvente. Ela é uma personagem divertidíssima e esperta, há uma clara energia nela, e o filme esbanja muito nela essa mistura do classicismo do cinema com os tropos, ao mesmo tempo que tem uma subversão com um pouco da estilização e do comportamento mais anos 90 e anos 2000, como eu já citei agora há pouco. Logicamente é anacrônico, porque não faz sentido essa forma e esse jeito de falar dos personagens, porque historicamente eles estão em outra época, mas quem liga? É muito bom, é divertido, tem uma tensão sexual, tem uma tensão de perigo, é fantástico. É simplesmente fantástico. Enfim, logo temos uma perseguição totalmente Indiana Jones, muito bem montada e cheia de ótimas encenações dos perigos, humor e como posicionar personagens, cenários e objetos com muita fluidez. O grupo logo é encurralado por Imhotep e uma população na cidade, agora dominada por ele, o que resulta em Evelyn se entregando e o Dr. Bey sacrifica para que os outros escapem. E com um pequeno recurso do amigo, capitão da Força Aérea Real, Winston Havenlock, esse que é nome, hein? Ele é um amigo do Rick, no caso. Eles vão para Ramunaptra, porém Imhotep conjura uma tempestade de areia com a sua magia, derruba o avião e ele mata o Havenlock. Eu acho que o filme está sem tempo para introduzir ou desenvolver novos personagens. Mas eu gostava do Winston. Nunca nos esqueceremos da lenda. Após chegarem à cidade a pé, Rick e Jonathan encontram o livro de Amun-Ra, enquanto o amigo Medjay luta contra os servos ressuscitados de Imhotep. Jonathan e Rick chegam à câmara do ritual, onde Imhotep pretende sacrificar Evelyn. Rick liberta Evelyn e o público vai à loucura. Cara, que filme incrível. Extremamente simples, mas extremamente bem executado na sua simplicidade. É o fino do fino.
Ele entende todo o seu comprometimento com a atmosfera e os sensos de espetáculo do cinema, e unido disso com atores excelentes, você encontra aqui uma joia rara dos blockbusters. Então, Jonathan usa o livro, controla os servos recetados do Imhotep, matam Anaximandron, e aí rapidamente Evelyn usa o livro para tornar Imhotep mortal, permitindo que Rick empale ele com uma bela de uma espada no meio da barriga, e isso deve ter doído. Imhotep então se decompõe de volta à sua forma mumificada enquanto afunda em uma poça de um líquido bizarro. Ele jura vingança, logicamente, porque ele é o vilão e porque estamos no final do filme, blá blá blá, então... Ah, sim, e o Benny, né? Existiu o Benny nessa história. Ele está roubando tesouros de Ramunapta, então ele aciona uma armadilha e a cidade começa a desmoronar. Então temos aqui o grande final da história. O vilão foi derrotado, o mundo foi salvo, o herói e a heroína se beijam, e é isso. Cinema. Eles se despedem enquanto partem sem saber parte do saque de Benny está com eles. Adoro as piadas ser parte da conclusão sem desmerecer toda a magia de segundos atrás. Aprenda, Hollywood. Esse filme, ele é bem espertinho em trabalhar com a sua simplicidade. Ele é um filme que ele depende muito de você estar curtindo essa jornada, porque ele não tem um grande conflito. Você tem esses momentos pontuais dos Medjay aparecendo e atacando eles, mas ele é uma história que ele não tem um inimigo constante na figura de um personagem. Porém, o filme não precisa ter uma figura movendo a trama, aparecendo toda hora para falar alguma coisa, ou para fazer alguma atitude. O filme consegue te prender sendo extremamente charmoso no seu humor, no seu romance, clima de mistério, clima de aventura, a trilha sonora, que é uma trilha sonora ótima, ainda que eu goste muito mais da do segundo filme, e tudo isso faz com que não importe que o vilão só surge no meio do filme, pois ele consegue capturar sua atenção muito antes na figura dos personagens, na ideia da premissa e nessa malemolência que ele tem. É um filme que tem um aspecto meio malandrinho, por assim dizer. Ele tem um classicismo, ao mesmo tempo que ele tem muito do espírito mais selvagem dos anos 90, como eu disse aqui. Consegue equilibrar sinceridade com deboche muito bem, algo que está em falta hoje em dia. E eu acho legal disso. Esse filme, ele é muito sincero, ele é muito honesto, mas ao mesmo tempo ele tem umas sacadinhas, ele tem um humor meio sacana ali. Fora que é um blockbuster de primeira, cheio de tensão na química desse casal. E é um trabalho excelente aqui da química dos dois. A câmera sempre consegue filmar eles e capturar eles como grandes estrelas. Esse é um toque que eu acho que falta em muitos filmes hoje em dia, que é de filmar atores como grandes estrelas, capturar aquele momento mágico e não só fazer o básico. E eu acho que o filme se empenha muito, é um filme muito empenhado e ele consegue trazer uma sensação muito prazerosa assistindo ele. A Múmia continua ótimo, o filme ele cresce cada vez mais que eu revejo ele. E eu torço muito para que esse novo filme seja muito bom. Muito obrigado por terem visto mais um vídeo do canal, que esse demorou um pouco, mas eu me dediquei bastante para torná-lo o melhor possível. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, curta o vídeo, comente o que você achou do vídeo, o que você achou do filme da Múmia. Você tem expectativas para um novo filme da Múmia? Você é fã do filme do Tom Cruise e quer uma sequência legado daquele filme? Você era um fã daquele Dark Universe e gostaria de ver aquele universo de volta? Comente aí. Vai saber, né? Tem gosto pra tudo nesse mundo. E se possível, se quiser apoiar o canal, confira na descrição do vídeo as formas de me apoiar no Apoia-se ou doações no Pix, ou fazendo compras na Amazon, como você preferir. E veja os outros vídeos do canal. Espero que tenham aproveitado esse tempo aqui, relembrando de A Múmia. E a gente vê por aqui. Até mais e falou!